Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo da Quaresma. O evangelho que vamos meditar encontra-se em Lucas 9, versículos 28 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E, quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, o escolhido. Escutai o que ele diz. E quando a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos, a liturgia deste segundo domingo do tempo da Quaresma traz como eixo da reflexão Jesus que leva consigo 3 de seus discípulos ao monte e lá se transfigura. Então a mensagem central do Evangelho de hoje é a transfiguração de Jesus. Este domingo, de fato, o Senhor leva consigo 3 dos seus discípulos e essa atitude de Jesus revela aquilo que ele espera da sua igreja. Foram 3 os convidados a subir com Jesus ao monte para ali, juntamente com Jesus, viverem a transfiguração, que é uma antecipação da sua ressurreição. Nesse processo de transfiguração, Jesus nos convida a adentrar no mistério central da Quaresma, que é a conversão. A transfiguração nada mais é do que a oportunidade que o Senhor nos concede de nos transfigurarmos nele, para nele vivermos e dele testemunharmos. Deixemos que Jesus, subindo no Monte Santo, nos ensine as mudanças essenciais para a nossa vida. Ele levou consigo 3 de seus discípulos, Pedro, João e Tiago. Por que estes e não outros? A mensagem que Jesus nos transmite ao escolher esses 3 discípulos e não os outros é muito precisa e objetiva. Primeiro, para compreender o porquê da escolha, da eleição dos 3, é preciso conhecer um pouco quem são esses 3. Primeiro, nós temos Pedro, aquele que por muitos momentos, por muitas vezes, demonstrou imaturidade na fé. Igualmente, João e Tiago, ambos filhos de Zebedeu, mas que no viver com Jesus tinham pretensões diferentes ou distorcidas do verdadeiro seguimento a Jesus. Eles queriam que ao ressuscitar, quando Jesus ressuscitasse, que eles pudessem sentar um à direita e à sua esquerda. Logo, queriam destaques. Assim sendo, estes 3
a escolha destes e não dos outros diz respeito à sua errônea compreensão do ser cristão. Queriam estar com Jesus não para ser no mundo um outro, o testemunho que Jesus pede, mas usufruir de status, de poder. Assim, amados e queridos irmãos, a Quaresma é um tempo muito curto para fazer tantas mudanças, mas ela deve ser vista como um Monte Tabor, ou seja, um tempo e um espaço para mudanças. A mudança no rosto de Jesus se dá no momento em que ele reza. Logo, este ato ou esta ação que acontece com Jesus nos leva a compreender que a oração faz a mudança na nossa vida. Sem uma vida de oração, não é possível ter contato com Deus. Não é preciso transfigurar a própria vida. A transfiguração é, portanto, um modo ou uma maneira de nos levar à compreensão de que precisamos ir além do que vemos. Transfiguração, no seu sentido etimológico da palavra, transfiguração significa ir, ver além da figura. Jesus, ao ser transfigurado, foi além da figura. Era humano divino. Os santos, todos que nós conhecemos, os santos de nossa devoção, eles viveram além do tempo. Eles foram além da figura. Foram homens e mulheres como nós, pecadores, limitados, mas conseguiram ver o mundo além do que apenas era apresentado. Conseguiram ver o mundo e as suas vidas com um olhar divino, com um olhar sagrado. O alto da montanha, que o Evangelho nos lembra, a qual subiu Jesus para esta montanha, significa a oração. E a Santa Missa, o banquete, o sacrifício da Santa Missa é o grande monte que devemos subir. Então, assim, quando todas as vezes que vamos à Santa Missa, nós estamos subindo no monte que é Cristo. E ao subir ao monte que é Cristo, nós encontramos nele meios próprios para nos transfigurar, ou seja, mudar, ir além do que vemos e fazer do mundo melhor do que está. É assim que nos transfiguramos. Não é apenas um ato experimentado, vivido por Jesus, mas também nós somos convidados e motivados a subir ao monte que é Cristo, por meio do sacrifício da Santa Missa e nos deixar transfigurar. Os apóstolos estavam com muito sono. Sono aqui revela o como nós ficamos quando estamos em oração. Por isso que, às vezes, quando estamos em oração, o sono vem, é uma das tentações. Por sinal, é a primeira tentação que vem para nos tirar de uma oração, de uma ligação com o divino, com o sagrado, do nosso relacionar-se diretamente com Deus. A nuvem, a qual o Evangelho lembra, significa, como significado na Bíblia, a visitação de Deus, a Shekinah, a sua manifestação. A nuvem que cobriu Maria, dentro da nuvem que as nossas dúvidas vão embora, a vida de oração, a escuta da palavra. Assim, amados e queridos irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê a graça, nesse dia em que Ele nos convida, no segundo domingo da Quaresma, a nos transfigurar, que Ele nos conceda verdadeiramente esse ímpeto, esse desejo de subir a montanha, que é Cristo, subir a montanha, que é Deus, e nos deixar transfigurar. E uma vez transfigurados, possamos escutar
aquilo que o Evangelho encerra no dia de hoje. Escutai o que ele diz. Só é capaz de escutar o que ele diz, o que o Senhor diz, aquele que com ele sobe a montanha sagrada. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja nesse dia que vos é consagrado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.